E se eu te dissesse que a linguagem não é inocente? Bora refletir sobre isso? Queria convidar você a refletir sobre um texto que é extremamente importante para a gente pensar o modo como nós construímos as relações. O nome desse texto é A Linguagem Não é Neutra, escrito por psicólogo norueguês Tom Anderson, e ele convida a gente a pensar a fala como algo que escapa à objetividade, à neutralidade. A linguagem é, portanto, relacional. Ela não só informa, transmite os pensamentos e as informações que a gente quer transmitir, mas ela também forma, né? Ou seja, ela constrói, ela ajuda a construir o nosso entendimento sobre as coisas. Ou seja, quando a gente está falando de linguagem, que a linguagem não é inocente, significa dizer que tudo que eu estou dizendo, inclusive dizendo aqui agora para vocês, não tem qualquer vazio. A palavra está sempre preenchida pelos sentidos construídos nas relações sociais. Então, quando a gente está falando de pensamento, a gente precisa entender que não existe um pensamento totalmente formado antes de ser dito. O pensamento ele vai se formando na comunicação. Por mais que eu tenha um roteiro aqui que eu estou tentando seguir, algumas vezes eu paro e penso, talvez de maneira até rápida, que vocês nem percebam, mas eu estou buscando palavras para tentar dizer aquilo que eu pensei antes de começar o texto. Então, o próprio ato de saber que alguém vai assistir esse vídeo, né, esse pensamento que me vem, já me faz escolher palavras, em escolher o tom da voz, pensar de que maneira que eu quero que vocês recebam essa reflexão que eu estou propondo para vocês, certo? Então, é preciso dizer que se a palavra é preenchida de relação, elas também vão carregar os afetos, né? Então, certos modos que a gente utiliza para passar, para construir uma relação, a gente imprime um afeto. Se eu quero a atenção da minha mãe, eu posso falar, mãe, ei! Eu posso chamar mãe. Se eu quero dizer que ela foi uma coisa que não tem nada a ver, eu falo, mãe. Ou seja, o modo como eu coloco o afeto, o modo como eu coloco o meu corpo para expressar também essa linguagem, vai preenchendo a palavra, né? Seja com os sentidos que a gente atribui a ela, mas também com os afetos que a gente as preenche. Então, a linguagem e a emoção, elas estão conectadas, pois o modo como nós nomeamos as situações ou as pessoas podem tanto reforçar um sentido, como tentar convidar a pessoa a pensar de um jeito diferente, né? Até mesmo os valores que ela tem e as relações de poder em que ela participa. Então, a primeira questão é pensar sobre isso. Mas tá, e na psicologia? Eu, enquanto psicólogo, como é que eu, como psicólogo, vou utilizar a linguagem, então, a favor da relação? A linguagem técnica que a gente utiliza no nosso consultório, que a gente utiliza na nossa prática psicológica, independente do lugar que a gente trabalhe, e da mesma forma as metáforas profissionais, não apenas vão descrever a realidade da pessoa, elas também vão contribuir para que a identidade da pessoa se construa. Ou seja, em outras palavras, quer dizer que o modo como eu nomeio a pessoa que eu estou atendendo nessa relação psicoterapêutica vai contribuir também para que ela se reconheça naquela identidade. Ou seja, quando um campo profissional escolhe certas palavras, categorias e metáforas, ele está contribuindo ou ele está ensinando certos modos de existência. Como a pessoa se vê, como a pessoa deve sentir, como ela deve se relacionar consigo, como ela deve se relacionar com os outros. Dessa forma, os termos técnicos organizam o pensamento, eles dão segurança e também vão ajudar a legitimar certas práticas. Ou seja, está delimitando o que pode ser dito, pensado e reconhecido como válido. Aí vamos pensar então de alguma forma. De que forma? Da seguinte forma: quando eu estou nomeando uma pessoa como um paciente resistente, ou um caso grave, ou um quadro crônico,
ou que ela tem um funcionamento disfuncional, não apenas a gente está ajudando a explicar essa pessoa, mas também estamos produzindo uma identidade de paciente resistente, uma identidade de paciente de caso grave, um paciente com quadro crônico, um paciente que não funciona do modo funcional, que é ao qual a sociedade ou que a família espera que ele se organize, o modo como que ele se relacione com o mundo. Então, a gente chama isso de metáfora no construcionismo social. Então, essas metáforas elas vão ajudar as pessoas a educar e também a perceber e botar um certo foco naquilo que vai ajudar a reforçar a sua identidade. Então, a pessoa ela pode ter várias outras possibilidades de expressão, mas quando ela for falar de si, ela vai escolher aquelas que vão dar sustentação à identidade dela. Então, nesse sentido, a linguagem profissional da patologia pode se tornar opressiva. De que maneira? Vamos lá. Ela reduz a experiência humana, né, reduzindo aos rótulos diagnósticos. Ela transforma o sofrimento de uma pessoa como parte essencial daquela pessoa, ou seja, nomeia que ela é uma pessoa borderline, ela é uma pessoa depressiva. Outra coisa que pode ser também vai ter o descolamento, ou deslocar a escuta daquilo que é vivido para confirmar as categorias prévias. E outra forma, então, é silenciar os saberes locais, as histórias, os sentidos produzidos nas relações. Então, pode ser que na minha relação com o meu companheiro, eu seja uma pessoa mais melancólica. Mas na relação com os meus filhos, eu posso ser uma pessoa com maior energia. Só que quando eu vou falar sobre a minha identidade depressiva, eu vou utilizar a minha relação com o meu companheiro, então, para legitimar aquilo que me foi dito. Então, a linguagem, quando a gente diz que a linguagem não é inocente, é porque ela pode oprimir não só quem é nomeado, mas também quem fala a partir dela. Porque ela vai buscar esvaziar a escuta, e não a palavra, ela esvazia a escuta, e vai também restringir uma certa curiosidade, naturalizando as relações de poder que são assimétricas. Ou seja, se eu sou o especialista dessa relação terapêutica, eu vou dizer à pessoa o que ela é. E aí eu reduzo, porque eu sou especialista e a pessoa não tem nenhuma especialidade. A pessoa então passa a ser falada pela linguagem e não como ela realmente pode utilizar a linguagem. Ela começa a dizer que ela é uma pessoa ansiosa, quando na verdade ela pode ser uma pessoa com grande expectativa, uma pessoa que tem ansiosa, uma pessoa que está animada, ou seja, ela pode utilizar várias outras formas de se autorreferenciar ou de referenciar os seus afetos, buscando sair do lugar da ansiedade e buscando novas possibilidades dentro da linguagem. Então, a reflexão crítica que eu acho que ficou claro para você até aqui, que vai emergindo então do construcionismo social, é que a linguagem é uma prática social. E por ser uma prática social, ela constrói, ela produz. Né? Então, escolher as palavras é escolher mundos possíveis, construir outras possibilidades de existir. Então, pensar a linguagem profissional ética, não somente uma ética, né, do nosso código nosso código profissional, mas pensar a partir de uma ética relacional. Conceito esse que eu espero apresentar para vocês daqui a um tempo. E aí, diga para mim, você entende que a linguagem não é inocente? Falei muita besteira? Falei muito rápido? Falei muito empolgado? As palavras que eu utilizei fizeram sentido? Enfim, estamos aqui no canal do YouTube. Espero que vocês deixem algum comentário aqui nos comentários, né? Que vocês deixem o like, que vocês me incentivem aí, não somente com a linguagem escrita, se me encontrar com a linguagem falada ou utilizando a linguagem da internet, colocando, né, o seu cursor aí no botãozinho de curtir, clicando no sininho e se inscrevendo no canal. Eu acho que eu fiz o que era possível dentro da linguagem que eu tinha para agora. Espero vocês no próximo vídeo e que a linguagem possa seguir construindo vocês
de uma maneira mais reflexiva. Pegou a reflexão?